Mas antes de falar sobre o fim do Twitter, a gente quer falar um pouquinho sobre censura, né? Sim. Sobre censura no cinema, esse histórico da censura no cinema. Que é um histórico antigo, né? A gente tem problemas de censura no cinema, sei lá, desde praticamente sempre. O Código Reis surgiu nos anos 30 e durou até o meio dos anos 60. E era aquela norma de coisas que você não poderia abordar num filme. Aí eram coisas... Qual é o termo? Os não pode... Subversivas, sabe? Sexuais, sugestivas. Essas coisas não poderiam ser abordadas nesses filmes americanos. Só que a gente teve isso em tudo quanto é canto. A gente teve isso na União Soviética, a gente teve isso no cinema brasileiro por causa da ditadura militar. E é muito interessante a gente ver como os filmes e os cineastas e os movimentos reagiam a essas coisas, né? Sim. E é importante que se diga assim, você trouxe esses 3 momentos específicos, mas a gente tem em mente, isso aqui é muito importante, que eu sempre falo pra galera, a censura, não há uma sociedade sequer na história onde não houve censura. Sim. Sim. Isso aqui é muito importante para que a galera não caia nesse papinho ideológico que geralmente vem da ideologia dominante, da ideologia hegemônica, que é a da classe dominante, de que a censura é um fator histórico dos movimentos socialistas, né? Não. A censura é um fator histórico e não houve na história uma sociedade sequer onde não há censura. Assim como não existe liberdade de expressão absoluta. Porque essa é a pior das censuras. Sim. E é nesse lugar em específico que eu queria chegar. Porque a censura, ela nada mais é, historicamente, uma ferramenta de uso da classe hegemônica de um tempo. E é claro, a classe hegemônica de um tempo é a classe dominante daquele tempo, né? Ou seja, a classe burguesa no capitalismo. No capitalismo é a classe burguesa, perfeitamente. E aí qual é a grande questão? Que a gente, quando eu digo que a censura é uma ferramenta, é ter a compreensão de que ela é um meio. O meio de um uso dessa classe dominante. Uhum. Usado especificamente aos seus interesses específicos de classe. Né? Então, assim, houve censura nas experiências socialistas, houve censura nessas experiências? Evidentemente que sim, ninguém vai negar que houve. Agora, tem história com Parajanov, tem história com Tarkovsky, tem muita história. Sim. Agora, é pensar contextualmente e saber que é idealista a crença, e quando a gente está falando idealista a crença, a gente está falando justamente desses liberais aí, que no geral são idealistas. É idealista a crença de que há uma sociedade sem censura, que há uma sociedade, há a possibilidade de uma sociedade com liberdade restrita. Isso não existe, nunca existiu, não há lastro na realidade e não haverá lastro na realidade porque a história mostra. É o paradoxo do Popper, Karl Popper, né? Que ele fala que a liberdade absoluta, as pessoas que são... Qual é a palavra? Puta que pariu, da tolerância que você diz? É o paradoxo da tolerância, exatamente. Sim. Você deixa o intolerante falar o que ele quiser, ele vai crescer, ele vai sufocar as pessoas que ele quer oprimir, sabe? Então não existe essa liberdade absoluta porque é impossível. Sim. É uma contradição mesmo da sociedade, não tem como fugir. É justamente porque, como a censura é uma ferramenta de classe, né? Na sociedade capitalista, numa sociedade burguesa, onde o princípio de liberdade é dito como um valor a ser construído e a ser... trazido, essa liberdade restrita ela é condicionada pelos meios e, portanto, pela detenção desses meios. Ou seja, quem detém os meios de comunicação e, portanto, de produção também, detém liberdade que outros não têm. Então, assim, meu amigo, tu fica aí dentro da sua casa com o seu salário mínimo, seus 2 salários mínimos de salário e lutando por liberdade restrita, cara, você tem o direito, você tem a liberdade de falar pra tua avó o que você quiser. O Elon Musk tem direito de ter uma rede social só pra ele, pra falar o que ele quiser. E derrubar governos a partir disso. E é bizarro porque ele não só já falou abertamente que ele quer derrubar governos, como o Twitter, ou X, durante o mandato dele, derrubou mais conteúdos do que derrubava antes. Sim. Só que ele tá derrubando conteúdo do outro lado, pô. Ele tá deletando postagem que a pessoa menciona a palavra cisgênero, tá derrubando contas que falam sobre transexualidade, esse tipo de coisa, pô. Sim. E aí é aquele negócio, a censura é um meio... É uma ferramenta de uso de classe, de interesses específicos daquele que detém. E aí, o que é ele? Mercado privado. Sim. Tá ligado? Então, assim, é até a compreensão de que a censura não é uma ferramenta da esquerda, do Estado, tá ligado? O Estado demôniozão que quer acabar com a liberdade das pessoas. Não. A censura é uma ferramenta da classe dominante. E no capitalismo, o Estado ele é tão somente um balcão de negócios da classe dominante, um balcão de negócios da burguesia, que serve aos interesses da burguesia. E, portanto, agirá a interesses dessa burguesia. E não do povo, especificamente, né? Então, é isso, assim. Você pensar que, na história do cinema, houve
a censura lá na União Soviética, houve a censura nas experiências socialistas, mas houve também o Código Reis, né? Que foi um sistema de autocensura dos próprios estúdios que falaram assim, opa, havia ali um cenário do crescimento dessa sociedade boêmia dos artistas. Artistas sempre foram colocados meio marginais na sociedade, de alguma forma, sobretudo nesse crescimento de uma indústria nova, festas e tudo mais. E os setores conservadores da sociedade começavam a olhar para isso, opa, isso aí vai acabar com a família, com os bons costumes. Todo esse papinho que vocês veem hoje já estava lá atrás, nos Estados Unidos. É tudo reciclado, né? É tudo reciclado, só retorna, tá ligado? A história se repete como farsa. Então, só retorna as paradas a acontecer, sabe? Então, e aí começa a vir dos próprios estúdios, assim, o Estado vai fazer, então vamos nós mesmos nos autocensurar. E aí vem o Código Reis, que é um sistema do pode, não pode, né? Então, assim, são duas listas, a lista do não pode fazer e a lista do tome cuidado. E lá nessa lista tem coisa de tipo, não pode relações homoafetivas até não poder representar a escravidão de brancos, né? O que é importante ser dito. Não, escravidão pode representar. De negro pode, de branco não pode fazer. Aí não, aí já é demais. Já é demais pra mim. E é isso. Representação de líderes autoritários de outros países, líderes de outros países de maneira pejorativa, não pode fazer. O que fez com que os Estados Unidos, inclusive, tardassem a representar Hitler. Sabe? O que outros lugares do mundo já vinham fazendo, inclusive a União Soviética. Não podia. Tá ligado? Então, e não é uma coisa que acabou no cinema, né? Tipo, o próprio caso da Isabela Barreira, que a gente mencionou aqui, que ela foi demitida da franquia Pânico porque defendeu a Palestina. Isso é uma forma de censura da indústria. Sim, é Melissa Barreira. Melissa Barreira, isso. Sim. Perfeito. E aí, mais uma vez, é o mercado privado atuando enquanto censura. E aí, só que qual é a grande questão? O liberal, ele vai partir do pressuposto, e por isso que liberdade restrita nada mais é do que censura. Porque o liberal vai dizer assim, não, a Melissa Barreira foi demitida porque o estúdio se utilizou da sua liberdade, a exercer a sua liberdade de demiti-la. Só que a liberdade de demiti-la nada mais é do que censurar a opinião dela. Ponto. Tá ligado? Só que é isso. No capitalismo, a censura ela é disfarçada de liberdade de expressão. Por quê? Porque quem detém os meios de comunicação, os meios de exercer essa liberdade, tem mais liberdade do que não tem esses meios. Eu não tenho esses meios. Por mais que a gente esteja aqui falando num canal, eu só sou um cara que estou falando num canal de YouTube. Nós não temos os meios de produção, ao contrário do que o Monark acredita, né? Que grande Bruno Ayub. Perguntaram pro Monark, né? Pô, Monark, você acha que detém os meios de produção? Ele, sim, eu faço vídeos. Não, perguntaram como é que é. Você é capitalista? Sim. Aí perguntaram, mas você detém os meios de produção? Eu faço os vídeos, então sim. Agora tá lá, fudido, morando na Disney. Pois é. Sozinho, isolado, triste, deprimido. E é isso, gente. Se o YouTube quiser simplesmente parar de fazer com que esse canal exista, ele vai parar de existir. E tem várias histórias de youtubers que ficaram aí com 10 anos de carreira e simplesmente de uma hora pra outra eles desapareceram porque o YouTube não queria mais aquele cara ali. E acontece, é isso. E assim, e fazem até de maneira... Porque a parada é essa. Não se faz de maneira oficial, tipo, apaga o canal. Tira o alcance. Dá alcance pra quem quer, sabe? Tem casos aí, o principal youtuber do mundo é muito claro que existe um impulsionamento muito forte pra ele, que não é orgânico, sabe? Tá cheio de denúncias esquisitíssimas, Sem né? denúncias, mas dá dinheiro pro YouTube. Então, assim, bota pra gerar a porra pra tocar, sabe? E é isso, escolhe quem vai ser mostrado, escolhe quem não vai ser mostrado. Por quê? Porque detém os meios de comunicação. A gente não detém esses meios, sabe? Eles detêm. Então eles têm mais liberdade de exercer essa liberdade do que nós temos. Eu não sei se você chegou a ver, mas teve uma denúncia hoje que as pessoas estavam pesquisando, sei lá, mulheres negras, movimentos negros nas plataformas da Meta. Eu acho que era só no Instagram ou só no Threads. E aparecia, esse conteúdo pode ser sensível e ligado a drogas e violência. Só por ter a palavra negras, sabe? E uma porrada de termo assim, sabe? E é isso. Sim, perfeito. Nunca vai acontecer com o outro lado isso. Perfeito. E aí voltando pro cinema, isso é muito importante a gente ter em mente mais uma vez. Censura é uma ferramenta de classe. Há censura nas experiências socialistas? Há. Há censura nas experiências liberais? Há. Qual é a diferença? A classe que detém essa ferramenta. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque, mais uma vez, é importante que se diga e não seja idealista. Não há
não houve nenhuma sociedade na história em que a censura não existisse. Não há e não houve nenhuma sociedade na história onde houvesse liberdade restrita de opinião. Quem é a classe dominante de um tempo detém os meios de comunicação e os meios de exercer tal liberdade. A diferença numa experiência socialista para uma experiência capitalista é quem detém esses meios. No caso das experiências capitalistas, quem detém esses meios são a classe burguesa. E, portanto, usam dos meios de exercer essa liberdade de acordo com seus interesses específicos de classe. Lucro, dinheiro. Sabe? Foi o que permitiu o golpe de 64. Que foi o que permitiu o golpe de 64, que nada mais é... E por isso que é importante sempre dizer que golpe militar, que é ditadura militar, não é só ditadura militar, é ditadura civil, empresarial, militar brasileira, porque ela foi uma ferramenta usada para interesse das empresas. Sim, e com muito apoio da CIA, né? Sim. Isso é documentado em áudio, em documentos e tal. Eles claramente tiveram uma influência porque eles tinham interesse, porque eles não queriam um parceiro da União Soviética que fosse tão grande quanto o Brasil, pô. É o quinto maior país do mundo. Sim. E aí a gente começa a perceber como a censura é um instrumento de classe. Então, assim, existe uma mínima possibilidade de perda de privilégios aqui, aperta o botãozinho da ditadura, joga uma ditadura no antigo Terceiro Mundo, na América Latina, e bota ali a parada pra tocar. Tá ligado? Então, censura no cinema da União Soviética, censura nos Estados Unidos. Há hoje censura nos Estados Unidos. Não é ontem lá no Código Reis só. Há hoje. Porque alguém detém esses meios de comunicação. Alguém detém esses meios. Então, assim, tu vai lá bater na porta do estúdio, você é um cara super criativo, você tem uma super ideia pra fazer um filme. Tu é um cara que, assim, tu criou um mundo onde existem pessoas azuis e pedras flutuantes naquele mundo. Aí tu bate lá na porta do estúdio, olha só esse mundo aqui que eu criei, olha só, eu quero fazer esse filme, cara, vamos fazer, é muito legal. O estúdio vai falar assim, não. Tu vai fazer o filme? Não vai. Tu tem liberdade de querer fazer, mas o estúdio tem a liberdade de não querer fazer também, tá ligado? E aí o liberal vai dizer que eles têm a liberdade de não querer. Só que isso não se configura como liberdade de censura, se configura como censura de mercado. Por quê? Porque eles detêm o meio de realizar. Você não. Você não. Eles detêm o meio de realizar a parada. Então, a liberdade restrita, ela está condicionada por uma questão de classe. Quem detém as possibilidades de exercer essa liberdade, sabe? E aí, cinema americano, cinema soviético, houve censura em ambos? Houve. A diferença é quem detinha os interesses, a quem pertencia essa ferramenta, os usos dessa ferramenta. Em um, o interesse era o lucro. No outro, o interesse é a sociedade. É o povo. Eu acho que até pensando no lado do cinema, eu acho que nenhum país lidou tão bem com a censura no cinema quanto o Brasil. Eu fico muito fascinado vendo o filme do André Tonati ou do Júlio Bressani, que, tipo, são filmes só subversão social, é tipo, destruir o sistema, sabe? Só que sem fazer isso diretamente. É o cara que mata a família toda, são as empregadas que matam os patrões, que é o do Tonati, que eu esqueci o nome agora. Eu vi essa semana. O Bang Bang? Não, Bang Bang também eu vi ontem, foda pra caralho, mas é outro, esqueci o nome agora. Mas enfim, é isso, são filmes fodas pra caralho, que eles não estão diretamente falando sobre o Estado do Brasil naquele momento, mas estão falando sobre o Estado do Brasil naquele momento. A censura no cinema brasileiro, assim, a gente inclusive vai ter um programa aqui esse mês com o Wallace Andrioli e com o Marcelo Miller, em que a gente vai falar sobre o cinema brasileiro, a gente vai passar sobre essas questões da censura e tudo mais, mas vale a gente comentar, né? Porque, assim, na verdade, não é nem a ditadura empresarial militar brasileira ali de 64. O Brasil, ele passa por alguns períodos de ditadura. O que é bastante curioso. O período democrático no Brasil, porque a democracia também a democracia é... Democracia burguesa, né? É a democracia burguesa e, portanto, é a ditadura burguesa. Mas o Brasil, ele passa por ditaduras militares ao longo da sua história, né? E a ditadura militar empresarial civil ali de 64, o que é interessante é que ela começa em 64, o momento onde nós estamos vivendo o auge do que é talvez o mais importante movimento da história do cinema brasileiro, que é o cinema novo, né? Quando eu digo mais importante, assim, é claro que há preferências. Eu, particularmente, eu acho que o Fiore também, prefiro o cinema marginal do que o cinema novo. Mas o cinema novo, inevitavelmente, é o mais celebrado. Foi o primeiro grande momento da história do cinema brasileiro. Sim, né? E mais celebrado, assim. É claro que assim, antes disso houve a chanchada, houve o... Mas é o momento que o cinema brasileiro mais
expande ao mundo, que ele mais tem Sim. notoriedade, que ele mais está desenvolvendo uma linguagem, está consolidando uma linguagem própria, que é algo muito típico da cultura do Brasil naquele momento, né? Que surgiram artistas como Jorge Ben, é o momento que o futebol brasileiro se consolida, então é todo um movimento ali que toda a cultura brasileira converge para uma linguagem própria, sabe? Sim, perfeito. E aí, e é isso, o Brasil ele passa a conquistar o mundo com essa nova linguagem que tenta falar sobre o Brasil, Uhum. né? Sobre um outro aspecto, a estética da fome e tudo mais. Só que aí o cinema novo enfrenta a ditadura militar em 64. E é muito curioso como o cinema novo vai enfrentar essa ditadura, porque eles entram nesse dilema, né? O dilema do fazer ou não fazer. Porque o dilema que o cinema novo enfrenta ali em 64 é justamente esse, ora, ou eu paro de fazer filme, porque o Estado não vai permitir que eu faça o cinema que eu fazia antes, que era um cinema subversivo, um cinema de esquerda, quando não esquerda radical, ou eu me adequo a esse Estado, né? Ao Estado militar brasileiro. Uhum. É claro que, assim, quando a gente diz que o cinema novo ele vai tentar se adequar a esse Estado, não é como se ele encontrasse facilidade. Ele foi censurado, ele foi perseguido, mas ainda assim um movimento que tentou adentrar no Estado para crescer o cinema brasileiro. Ainda com as suas ideias ali inseridas para, por dentro, tentar modificar o cinema brasileiro. Uhum. Mas sofreu muito nesse processo. Mas sempre se adequando. E houve uma questão dialética entre o militarismo e o cinema novo. Porque, se por um lado, o cinema novo compreendia que para crescer e para mudar o cinema brasileiro, ele precisava se adequar tematicamente, inclusive, e esvaziar, portanto, algumas de suas pautas, os militares compreendiam que quem fazia o bom cinema naquela época eram os cinemanovistas. E, portanto, eram eles os capazes de mostrar para o mundo o bom cinema brasileiro. Uhum. Então, o cinema novo ele foi financiado, inclusive durante a ditadura militar, sobretudo depois do surgimento da Embrafilme, a partir de 69, anos de chumbo da ditadura militar, e o cinema novo foi financiado, né? Mais uma vez, não significa dizer que não houve perseguição, que não houve nada disso, evidentemente. E aí é onde surge o cinema marginal, né? Compreendendo que o cinema novo havia Acomodado, né? esvaziado as pautas. Eu sinto que o cinema marginal é muito tipo, precisamos de uma coisa nova, um fator novo. São filmes que geralmente eles sempre estão apontando a necessidade de você olhar para o horizonte. Tipo, o futuro é uma página em branco e a gente tem que pintar esse quadro em branco em vez de ficar olhando para trás, sabe? Eu gosto muito disso nos filmes do Bressane e do Tonati, por exemplo. Sim. E aí o cinema marginal ele vai olhar para esse cinema brasileiro, sobretudo pro cinema novo, vai reagir ao cinema novo. Né? Uhum. Se o cinema novo antes reagia às chanchadas, por ser industrial demais, segundo o Glauber Rocha, um cinema digestivo, ou seja, fácil de digerir a fome brasileira, porque a fome estava lá, mas ela era muito fácil de ser digerida pelo aspecto fetichista do colonizador. Uhum. E aí a estética da fome trazia a ideia de que a fome era a manifestação cultural da violência. A violência era a manifestação cultural da fome, melhor dizendo. E aí os marginais falam assim, opa, porra, mas vocês estavam falando dessa merda aí de estética da fome, falando que geral... Que o cinema das chanchadas eram digestivos, fáceis de ser digerido, que a fome era isso e aquilo. E no final das contas, vocês agora estão se adequando ao militarismo. No final das contas, agora vocês estão fazendo cinema industrial, caro, inclusive muitas vezes. E cadê essa parada? Tá ligado? O Glauber Rocha, depois ele vai fazer a estética do sonho, que é um papinho pra falar assim, eu mudei um pouquinho a parada, tá ligado? Desculpa, fã de Glauber Rocha, mas é isso. E o cinema marginal vai falar assim, não, amigo, pô, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai falar sobre o marginal. E o cinema marginal é literalmente sobre essa marginalidade do cinema brasileiro, né? É a marginalidade do Brasil frente ao mundo, ou seja, o Brasil, ele é marginal frente a essa lógica bipolar do mundo dividido entre capitalismo e o mundo, o bloco socialista e o bloco capitalista, naquele contexto da Guerra Fria. Mas também um marginal por ser do terceiro mundo nesse contexto, por ser periferia do capitalismo, mas também numa escala nacional, né? Porque os filmes do cinema marginal, eles não tratavam sob uma visão voyeur, uma visão paternalista. Não. Eles contavam a história do sujeito marginal. Eram filmes muito de sujar as mãos mesmo, Sim. sabe? Tipo, até quando o filme critica a classe média, tá mostrando a classe média fazendo merda, interagindo com as outras partes do Brasil, e mostrando todas essas contradições da sociedade brasileira, essas questões, essa constante tensão que a gente não conseguia superar nessa época, né? É mostrar a cidade de São Paulo, a megalópole Sim. São Paulo.
Mas o que interessa não são as grandes pessoas dessa. O indivíduo normal, né? A classe dominante. É o indivíduo marginalizado nessa sociedade. De uma sociedade crescendo absurdamente, de uma São Paulo crescendo de maneira desigual, promovendo segregação socioespacial devido a esse crescimento acelerado. E construindo e fazendo crescer justamente nessa dinâmica do capital, inclusive, essas marginalidades. A margem do Rio Tietê vai ser muito filmada, né? Por exemplo, em A Margem do Oswaldo Candeias. O próprio José do Caixão, o José Mujica Marins, vai fazer muitos filmes na margem do Tietê, em resquícios de Mata Atlântica em São Paulo. Enfim, então esse sujeito marginal vai ser muito trazido. Só que a lógica do cinema marginal é a lógica da tentativa da fuga da censura, né? É uma lógica de reprodução em massa, de fazer constantemente. O próprio Carlos Reichenbach tem uma entrevista dele que ele pergunta, como é que você filmou Ilha dos Prazeres Proibidos tão rápido? Ele falou, cara, que a gente tinha que filmar rápido, porque tinha censura. Então a gente filma, já manda, e quando eles estiverem olhando, já vou estar mandando outro filme, porque é isso. Quanto mais tempo eu demorar, mais chance tem da censura chegar e foder meu filme. Sim, perfeito. E aí o cinema marginal, ele conseguia... Eles passavam em circuitos mais fechados, mas conseguia chegar nas pessoas, né? E não mais com aquela visão paternalista do cinema novo, uma visão popularesca. Porque enquanto o cinema novo estava sendo influenciado pela Europa, pelas ideias da Nouvelle Vague, inclusive o João Calegaro, que é um importante cara do cinema, do Manifesto Cafajeste, é o diretor de O Pornógrafo. Ele vai falar, tipo assim, vocês, fãs dos Carrières e de Godard, se preparem que o cinema cafajeste chegou. Tá ligado? Porque as influências do cinema novo era a galera da Europa, era os Carrières, era a Nouvelle Vague e tudo mais. E o cinema marginal estava sendo influenciado pelo popularesco, pelas chanchadas brasileiras, pelo cinema popular americano. Mas tudo isso subvertendo a lógica do terceiro mundo, do marginal brasileiro, sabe? E quando eu digo marginal brasileiro, do sujeito marginalizado nessa sociedade. É virar de cabeça para baixo. É pegar a Ana Karina, de Godard, sujeita linda, que fuma o cigarro como um charme, sedutora e tudo mais, e botar a figura da Helena Inês, que é o contrário. É a antimusa, que fuma charuto, bebe cachaça no gargalo, e é exposta pela sujeira estética dos Ganzerla, sabe? Então é isso. É maravilhoso o cinema marginal. Não sobre o cinema marginal, mas tipo, pensando em ditadura e cinema brasileiro, eu não consigo não pensar no Cabra Marcado pra Morrer, né? Porra. Porque é um filme muito sobre o que o cinema brasileiro poderia ter sido. É um filme ali que ele começa a fazer sobre a história de um cara que ele era um camponês que tava meio que se tornando um líder revolucionário. E ele foi assassinado. Aí ele faz um filme sobre esse cara, só que no meio das filmagens chega a porra do golpe militar de 64. Então o filme é abandonado e quando acaba a ditadura nos anos 80, ele volta e faz um documentário sobre o filme perdido e nunca finalizado. Porra, do caralho. É um filme incrível, porque é muito sobre as possibilidades do cinema brasileiro, tipo, catando os pedaços, sabe? Sim. Tentando reconstruir. E aí é muito interessante essa compreensão do Coutinho de que não faz mais sentido fazer aquele filme. Sim, num outro contexto, né? Ele conseguiu aproveitar ainda mesmo assim, sabe? Vira um documento histórico muito foda. Aquele filme que ele tava fazendo não faz mais sentido pra na década de 80. Então vamos fazer um outro filme, um filme sobre o filme. Até porque Um filme sobre um filme que não existiu. Porque no filme que ele tava fazendo, o protagonista era o cara que morreu, só que a mulher dele na vida real era a coadjuvante. E ela tá no filme também e tal. Só que ela era uma figura menor, só que durante a ditadura ela se tornou uma figura maior, ela se tornou uma líder sindical. Então ela é a protagonista do filme novo porque ela é a figura que ocupou o posto que o marido assassinado ocupava, sabe? Pô, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Muito foda. Então, assim, censura, mais uma vez, ferramenta de classe. Depende de quem tá usando. Depende da classe que vai estar usando. No seu Instagram você censura? Eu censuro. Tolerância zero. Se alguém me xinga, tchau. É bloco. Cara, eu já não falei... sou uma democracia. Não, eu já falei assim, eu já tive muito isso. Lá, quando eu tava no início pro meio da minha produção de conteúdo, na internet, eu ficava maluco com essas porra. No sentido, assim, de querer responder todo mundo, de ficar maluco das burrices que apareciam, pelo menos as burrices que eu considerava burrice, e ficava respondendo todo mundo, querendo retrucar e tudo mais. Eu tava perdendo vida, inclusive. Perdendo vida e sanidade mental. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o notificação. Mas depois, com o tempo, eu permaneço sem notificação dos comentários. Às vezes eu volto lá pra ver quem comentou e responder algumas pessoas. Mas depois, com o tempo, eu fiquei, cara, que bom que essas pessoas estão vindo. E às vezes eu gosto dessas pessoas. Eu gosto e sinto falta delas.
O haterzinho de estimação. É o hater de estimação. É muito bom ter hater de estimação. Aqueles que voltam sempre e comentam sempre as mesmas burrices. Porra, é muito gostoso. Porque aí você sabe que, porra, não dá. Vira divulgação, querendo ou não, gente. Vira divulgação, Vira divulgação. mas não divulgação, divulgação me tira o riso do dia. Uhum. Tá ligado? É bom demais ver alguns desses comentários. Ou seja, sejam haters do Felipe, não, mentira. Sejam, mas pode ser. Pode ser. Assim, se você for o hater desse lado, desse outro espectro político, vem, comenta bastante, por favor. Comenta. Como é que tá o nosso chat? Vamos dar uma olhada no chat? Teve alguma Vocês vão dar uma olhada aí ou... Pode querem falar, que eu pode leia falar. aqui? Se tu tiver visto alguma coisa em destaque aí. Não, o pessoal tava aqui falando, perdi já, mas falando que a arte, ela dá um jeito de se reinventar, né? Mesmo nesses momentos de crise, como foi a ditadura militar. Sim. Na verdade, assim, mais uma vez, a censura é uma ferramenta histórica, então não há nenhuma sociedade onde não há censura. E é claro que, havendo censura, haverá a tentativa de subvertê-la. Normal. Isso é histórico também. E isso aconteceu tanto nas sociedades socialistas quanto nas sociedades O capitalistas. pessoal baixando VPN pra usar o Twitter. Pois é. Pois é, então. E assim, quando eu digo nas duas situações, isso é muito importante ser dito mesmo, porque, mais uma vez, nas sociedades capitalistas, essas tentativas de subversão, elas não são sentidas como tal. Elas são sentidas como liberdade. Sim. Já nas experiências socialistas, essas tentativas de subversão, elas são cherry picking. Então o liberal vai pegar essas tentativas de subversão e trazer assim, olha, esse é o exemplo de que as experiências socialistas censuram a liberdade de expressão. Tá ligado? É assim que funciona. Então o Tarkovsky, ele é muito usado pela direita, por exemplo, como um exemplo de cara que foi censurado pela União Soviética, um grande artista. Também foi que muito financiado censurado. em algum momento da carreira dele, Foi né? muito financiado pela parada. Só que é aquilo que a gente falou, né? A censura é uma ferramenta do Estado. Por quê? Porque o Estado, ele financia os filmes. E financia no capitalismo e no socialismo. Então, assim... Como eu falei, você vai bater na porta do estúdio pra realizar um filme e ele vai escolher se ele vai fazer ou não. Vai te permitir ou não fazer. Nas experiências socialistas, você vai bater na porta do Estado pra realizar um filme ou não. E o Estado vai decidir se você vai fazer ou não. A diferença é, no capitalismo, o interesse pra realizar o seu filme é o lucro. No socialismo, é o interesse popular. Ou seja, aquele filme faz sentido pra aquele povo, naquele momento histórico, naquele contexto? Essa é a parada. Não dá pra gente cair no idealismo da liberdade linda, maravilhosa, dos sonhos. Isso não existe, sabe? Não existe.